Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo aqui no canal e eu vou... Bom, primeiro eu agradeço muito por vocês estarem aqui e saibam que a minha ideia é falar sobre diversos assuntos ligados ao mundo do marketing, mas principalmente ligados à gestão de marketing, principalmente a passagem entre analista para que o profissional possa se tornar, pelo menos, elegível para que ele chegue numa cadeira de líder. Então, essa é a ideia do canal, esse é o primeiro vídeo, e hoje eu vou vou começar falando para vocês sobre uma experiência que eu tive nessas últimas 2 semanas, onde eu conversei com alguns líderes que acabam fazendo essa transição, promovendo essa transição entre analista para gestor, e aqui quando eu falo gestor, pode ser coordenador, analista para gerente, dependendo da empresa. Eu chamo também de head, né? Head é um termo que eu uso aqui de uma maneira mais ampla para significar um líder de marketing. E, obviamente, tudo que eu vou falar aqui ele pode servir para outras áreas também, não só para o marketing, mas eu, como profissional de marketing, com pelo menos 10 anos de experiência liderando times de marketing em startups, scale-ups aqui no Brasil, e quase 18 anos liderando times, né? Desde 2008 eu lidero times. Então a minha ideia com esse canal e assim como os outros conteúdos que eu venho promovendo e venho criando, é ajudar, dar luz às pessoas que querem, aos analistas que querem um dia, pelo menos serem considerados, pelo menos serem considerados para que eles possam ocupar uma cadeira de liderança. Eu entendo e percebo, conversando tanto com líderes, mas principalmente com analistas, que não é muito claro o que se fazer para, pelo menos, ser considerado para uma cadeira de liderança, né? O analista ele acaba trabalhando mais, fazendo mais do mesmo, sendo extremamente competente na sua atividade que ele vem fazendo já ao longo do tempo, mas ele não entende por que muitas vezes ele não é considerado ou escolhido para subir para uma cadeira de liderança. Então, a ideia desse canal é trazer insumos, trazer insights para que você possa entender um pouquinho mais como que funciona esse jogo. É um jogo diferente, sem dúvida, é um jogo que envolve não só conhecimentos técnicos, mas também conhecimentos de gestão, conhecimentos e habilidades de lida com as pessoas, lida com a equipe, muito conhecimento de negócios, muito conhecimento estratégico. Então, é para isso que eu criei este canal, tá bom? Mas hoje é o seguinte, hoje vamos falar da conversa que eu tive com esses líderes, com CEOs, com líderes de marketing, líderes que acabam escolhendo pessoas para que façam essa transição. E muita coisa apareceu de interessante nessas conversas. Vamos lá, eu listei aqui, vou mostrar para vocês quais são esses pontos. Bom, o primeiro ponto, né, o primeiro pilar que apareceu foi confiança. Depois, a gente tem um grupo de respostas que a gente pode dizer que estão relacionadas à autonomia. O próximo grupo de valores e de comportamentos que o gestor busca num líder é pensamento de negócio. Esse, inclusive, um dos mais importantes, tá? Apareceu bastante, não só citado, como comentado. O próximo pilar, o próximo agrupamento de informações de comportamentos foi liderança. O outro foi comunicação e influência. O próximo, adaptabilidade. E por fim, não menos importante, execução consistente. Bom, pessoal, a primeira coisa que aparece numa conversa com esses líderes é o que não aparece, na verdade. Que a primeira coisa que eu notei é que não aparece nenhum tipo de comentário ou conteúdo técnico. Ah, eu preciso que a pessoa seja muito boa em SEO, muito boa em Google Ads, muito boa em inbound marketing, enfim, não importa qual a parte técnica. O que apareceu mesmo são os comportamentos, que tem muito mais a ver com posicionamento e a forma como você age dentro do seu dia a dia do que de fato o que você
construiu ou que você vem fazendo até o momento. Claro, é extremamente importante que haja, que o profissional seja um profissional competente na sua área, claro, mas ele precisa de habilidades que vão além das habilidades técnicas. Bom, vamos falar de cada um deles então, pessoal. Eh, Olha só, confiança. Os líderes querem pessoas em que eles possam confiar, e que eles possam saber que o time não vai parar, que a empresa não vai parar e que a operação não vai parar, tanto o que vem sendo feito, mas também as decisões sejam tomadas para a direção certa, né, para que ele vá para o caminho certo. Então, confiança tem a ver muito com integridade da pessoa, confiança do CEO, então essa pessoa ter conexão e contato e ter uma proximidade com o CEO é extremamente importante para ele entender que aquela pessoa é confiável, né? Confiança dos clientes, caso você atenda clientes, caso você trabalhe com a sua empresa, tenha um front ali com o cliente da empresa. É importante que os clientes confiem em você, você seja uma pessoa que transpareça e passe essa confiança também para o cliente. Reconhecimento dos pares, ser reconhecido pelos seus pares é tão ou mais importante do que qualquer outra frente aqui dentro. Os seus pares precisam entender que realmente você é a pessoa para falar sobre aquele assunto, é a pessoa que vai responder sobre aquele assunto e vai dar direcionamento sobre aquele assunto. Então, ser reconhecido pelos pares é fundamental também. E por fim, dentro desse pilar de confiança, tem o comprometimento. O que é isso? É o teu CEO, o teu líder, enfim, o teu gestor, saber que você está comprometido com os valores da empresa, com os objetivos, com as metas, com os resultados, com aquilo que foi definido para a empresa. Lembrando aqui que a empresa tem um objetivo sempre de crescimento, de dar mais resultado, enfim, e você precisa ser um profissional comprometido para que você possa pelo menos ser considerado para sentar numa cadeira de líder, tá? Isso é bem importante. Então, as promoções, nesse caso, falando de confiança, as promoções acontecem quando o gestor reduz o seu risco ao confiar em você. Então, quando ele confia em você, ele sabe, opa, essa pessoa, eu realmente não estou arriscando colocando ela nessa posição, tá bom? Número 2, né? O pilar número 2 aqui, autonomia. Esse apareceu várias vezes na conversa, tá? Esse pilar. E ou melhor, respostas que fazem parte desse pilar apareceram várias vezes na conversa. Quais são essas respostas? Independência, um profissional independente que não fique precisando toda hora que alguém diga o que ele precisa fazer. Autogerenciável, isso é, que ele saiba quando começar, quando parar, o que priorizar, o que não priorizar, sem alguém precisar ficar mandando, ou perguntando, ou validando aquilo que ele está fazendo. Então, autonomia nesse caso, ser autogerenciável faz toda a diferença para um líder começar a pensar em você como alguém que possa ocupar essa cadeira de liderança, de gestor, de head, de gerente, enfim, dentro de uma equipe de marketing ou de qualquer outra equipe. Proatividade, importante também, iniciativa e não depender do gestor para pensar. Esse ponto é bem importante. Não depender do gestor, não para agir, não para operar, mas sim para pensar. O pensamento aqui é que é importante, né? Você precisa entender que o gestor, o seu gestor, o CEO, enfim, ele quer alguém que pense também para ele, com ele, e o ajude a pensar e a decidir. Cargos de gestão tem muito a ver com decisão. Então, é bem importante que você não dependa de ninguém para você poder pensar e tirar suas próprias conclusões, tá bom? O gestor, nesse caso, ele promove alguém que já funciona como gestor. Então, você ter essas atitudes e esses comportamentos antes é fundamental para você ganhar mais um pontinho aí nessa corrida que você vai disputar, às vezes com outras pessoas, às vezes com você mesmo, né? Com ninguém, mas com você mesmo, dentro da possibilidade de chegar a uma posição de head, tá bom? Bom, terceiro pilar é o pensamento de negócio. Talvez tenha sido o grupo mais forte, né? O grupo, como eu comentei no comecinho da conversa, no comecinho do vídeo, é o ponto em que os gestores mais enfatizaram, digamos assim, a importância dessa frente, né? O que significa isso? Visão sistêmica, isso é, ter uma visão do todo, uma visão de começo, meio e fim, uma visão de inter-relação com de todas as frentes e etapas do processo. Entender o marketing ou a operação como sistema e não como ações isoladas. Isso ajuda muito você a subir no conceito do seu gestor por uma possível promoção. Entender o negócio é uma repetição aqui, mas do que eu já falei um pouco atrás, mas isso é fundamental, isso é entender de onde vem a receita, como vem a receita, para onde o CEO quer levar essa empresa, que negócios exatamente a gente faz. Parece estranho, mas muita gente trabalha, executa suas ações dentro do marketing ou de outras áreas, sem saber de fato qual é o negócio da empresa, o que traz dinheiro para essa empresa, o que faz essa empresa crescer, o que quer crescer para a empresa. É número de clientes, é rentabilidade, é lucro, é tempo, que os clientes fiquem mais tempo dentro da empresa, levando mais dinheiro ao longo do tempo. Enfim, tem as alternativas aqui são inúmeras. Ser estratégico, isso é, não ser apenas tático, operacional. Eu sei fazer isso, subir esse anúncio e pronto. Eu subi o anúncio, mexi nessa campanha e pronto. Não.
por que que eu estou fazendo isso, para que que eu estou fazendo isso, qual é o resultado esperado e qual é o resultado atingido. Ser estratégico é não só pensar no tático, na operação, na execução, mas sim em algo que extrapole a ação de subir uma campanha e mexer esse ou aquele ajuste. Ser estratégico é entender o porquê das coisas, para onde vamos, qual a relação entre o que eu faço, o que o meu colega faz e o que a empresa precisa, enfim, é ter uma visão de fato ampla e amplificada, e não só na questão tática. Outros pontos que apareceram nesse pilar: discernimento e clareza. O que é isso? Compreensão, entender as coisas, saber por que as coisas existem, ter clareza das intenções e dos porquês da empresa, e não ficar alheio, e não ser um profissional que apenas faz e apenas aperta o seu parafuso e não faz conexões e não tem discernimento do que de fato aquilo representa. Né? Então, esse é o pilar de pensamento de negócio, um que eu olharia bastante se fosse você, então fica aí a dica. Próximo pilar que apareceu na conversa é liderança. Claro, não poderia faltar. Curiosamente, ninguém falou em gerir pessoas, mas sim em ser líder. Né? O que significa ser líder? Desenvolver pessoas, ensinar, contribuir com o crescimento do time. Liderança, ela aparece como consequência e não algo forçado, algo imposto, sabe? Não é uma autoridade colocada em você, mas sim alguma coisa que você conquistou. Então, isso aqui, eu diria que é um dos pilares mais sutis e que fazem bastante diferença na percepção do seu gestor, para um dia, quem sabe, colocar você na cadeira de líder. O outro pilar, né, o quinto pilar aqui, é a comunicação e a influência. Esse grupo apareceu bastante também, né, como não poderia faltar. Comunicação, se a gente for falar com qualquer empresa no Brasil e no mundo, qual é o principal problema, qual a principal situação que você acha que precisa melhorar dentro de uma empresa? Muitos vão falar, nossa comunicação. Então, ter comunicação, ser um bom comunicador e também ser um comunicador influente é algo que ajuda muito você a ser considerado para subir na sua carreira. Né? Então, nesse grupo apareceram pontos como storytelling, por exemplo. O que é isso? Saber contar histórias, saber concatenar ideias, saber trazer uma informação não apenas de uma maneira robótica, de uma maneira protocolar, mas sim contar essa história, fazer a concatenação entre as ideias e, obviamente, no final ter uma conclusão para aquilo que está sendo dito. Né? Saber comunicar, saber falar bem, objetividade, não ser prolixo, não ficar enrolando, esse tipo de coisa incomoda muito a gestão e a alta gestão. Então saiba que você, um analista que pretende ser que pretende subir para uma cadeira de líder, seja ela qual for, né, na tua jornada de head, ela precisa aparecer, você precisa desenvolver objetividade e uma boa comunicação. Saber ouvir apareceu bastante também. O que significa isso? Saber ouvir é justamente isso. Não querer falar ainda e falar tudo que você tem dentro de você. Saiba escutar, saiba ouvir. Nas escutas você entende muita coisa, você cria o que lá atrás a gente falou sobre discernimento e clareza. Então, exercite o ouvir, você vai ter o momento de falar, você vai ser solicitado para que você fale, mas obviamente você precisa saber ouvir antes disso. Tá? E a interface com o cliente, ser um bom comunicador com o cliente, caso a empresa que você trabalhe tenha essa relação entre empresa e cliente. Aqui vale, entretanto, um ponto. Ah, Marcelo, mas a minha empresa eu não falo com o cliente. Pois deveria. É o momento que você tem para aprender, para entender objeções, para entender dores, entender também o que está funcionando, para que você possa depois alimentar as ações que você vem fazendo. Então, eu diria que interface com o cliente não é apenas algo que você deve ter apenas quando você atende clientes, de fato, sua empresa tem uma interface com o cliente, mas você deveria sim sempre buscar ali, pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias, ter algumas conversas com clientes, e aí você pode alinhar isso com a sua equipe de CS, com a sua equipe de vendas também, quais são os melhores clientes para você conversar, tá bom? Então, perceba que não é só falar bem, não é só ter uma boa retórica, mas sim gerar entendimento. Falar é uma coisa, ser entendido e compreendido é outra totalmente diferente, tá bom? Vamos ao pilar número 6, que é a adaptabilidade. Na minha conversa com CEOs e gestores, apareceu muito a necessidade de o futuro gestor, né, um analista que venha a se tornar um gestor, seja uma pessoa resiliente, tenha uma inteligência emocional muito grande, uma adaptabilidade importante para tudo que acontece. Dependendo do tipo de empresa, as mudanças acontecem muito frequentemente e rapidamente, então esse poder de se adaptar, não reclamar e não achar que algo, puxa, não deveria ser assim, as mudanças acontecem e você precisa se adaptar. Então isso é bem importante. Baixa resistência ao novo. Sabe aquela pessoa, todo mundo já trabalhou com alguém que, puxa, quando há uma mudança, a pessoa reclama, acha ruim, resiste. Não há como resistir a mudanças que, às vezes, o mercado impõe, a própria empresa impõe. Então, saiba que essa é uma característica muito valiosa e que os gestores, enfim, quem vai te promover, busca nos seus futuros gestores, tá bom? Por fim, saiba receber feedbacks sem
sem se desestabilizar, porque vai acontecer, isso é inevitável. Quanto mais alto o seu cargo, você vai receber feedbacks não só sobre você, mas sobre sua equipe, sobre a entrega, enfim, saiba absorver, saiba ouvir, saiba considerar o que precisa ser considerado e agir quando for necessário agir, tá? E também a adaptabilidade aqui traz um dos pontos que é a agilidade. Pessoas que são ágeis quando realmente precisam agir. O mercado mudou, você como gestor ou futuro gestor precisa saber agir e ir na direção certa nesse momento, tá bom? Então, saiba que o mercado promove quem aprende rápido, quem age rápido e quem se adapta mais rápido, tá bom? Isso é bem, bem importante. Por fim, o pilar número 7, que apareceu também, pontos que apareceram, e eu coloquei dentro de execução consistente. O que significa isso? É uma pessoa que sabe trabalhar com processos, sabe organizar rotinas, sabe trabalhar com dados e extrair desses dados ações e saber o que fazer com isso, porque dados por si só eles não dizem nada se você, ou melhor, eles não servem para nada se você não age em cima deles, eles acabam sendo apenas um relatório. Então, saber trabalhar com dados, resolver problemas, atuar em cima dos valores da empresa e ser um guardião dos valores da empresa é algo importante, né? Então, eu resumiria essa execução consistente entre como ser um profissional previsível, né? Então, se você conseguir ser um profissional previsível, que a empresa sabe que vai fazer o que precisa ser feito da forma certa, da maneira certa, no momento certo e principalmente na direção certa, você está muito no caminho para ser considerado um possível líder no futuro ou, quem sabe, na próxima promoção. Lembrando que as promoções elas acontecem muito antes da vaga abrir, ok? Isso é bem importante. Falando um pouquinho sobre. Eu acabei falando de dados, né? Dados talvez tenha sido a única competência técnica que apareceu na conversa, né? Porque acaba sendo, você precisa entender de ferramentas de dados e tudo mais. Mas mesmo assim, ela não. Ela apareceu mais como navegar por dados, interpretar, entender dados estruturados, do que saber usar a ferramenta A, ou B ou C, tá bom? É usar dados para tomar decisões. E isso é bem diferente do que simplesmente conhecer uma ferramenta. Beleza, pessoal? Então, assim. é, Deixa eu ver se eu não estou deixando nada de fora. Então, assim, pessoal, ninguém falou de conhecer de mercado ou de marketing, ou melhor, conhecer de marketing digital ou conhecer sobre A e B. Falaram muito sobre assumir responsabilidade, resolver problemas e ensinar colegas. Isso muda completamente a forma como alguém vê você no teu dia a dia. Tá? Você pode começar isso hoje, por mais que você tenha recentemente entrado na cadeira de analista, porque em algum momento isso vai fazer diferença para você e você certamente vai ser, pelo menos, considerado para se tornar um gestor no futuro, ok? E como que funciona qual é a lógica? Eu vou mostrar para vocês, eu montei aqui. Qual seria o caminho, né? Qual seria a linearidade desse processo de evolução e de levar você para se tornar um profissional de liderança em marketing no futuro, né? Então, eu fiz aqui um esquema e agora vamos a ele. A gente pode dizer que existe um processo, né? Uma linha mestre para que o profissional seja considerado para uma promoção. O primeiro deles é ser um excelente profissional. Isso é o básico, e sem isso nós não temos nem a possibilidade de uma promoção, enfim, nem a oportunidade realmente não vai aparecer. Depois disso, um outro comportamento muito visto em futuros líderes é que o profissional ele passa a assumir problemas maiores. A responsabilidade começa a aparecer aqui. Próxima etapa é influenciar pessoas. Aí ele começa a ganhar confiança. Com isso, automaticamente ele começa a receber mais autonomia. Após receber mais autonomia, ele começa a ser visto como líder. E o caminho mais provável, pelo menos isso aqui deixa o caminho muito mais asfaltado para que isso aconteça, é que ocorre a tão sonhada promoção. Pessoal, é isso para o primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Eu tenho
certeza que isso vai servir para vocês em algum momento. Deixa seu like, começa a seguir a gente, faz todo aquele ritual que todo mundo pede. Então, espero que vocês tenham gostado. Em breve farei novos vídeos. Se quiser, deixe um comentário aqui embaixo sobre que assuntos vocês querem ouvir e que temas vocês querem ouvir relacionados à transição entre analista para profissional de liderança, que eu chamo de jornada de head. E lembre-se de uma frase que eu gosto muito e vou usar sempre: primeiro vem a postura, depois vem o cargo.